O que tem definido você? Será que são os seus sentimentos, as suas vontades? O que tem definido a sua vida? São as circunstâncias? É a escassez? É o seu contra-cheque que tem definido você? O que tem definido você? É o diabo? São as circunstâncias, as situações? Deus tem definido a sua vida? Então é isso que nós vamos falar nessa noite. O que tem nos definido? Porque a nossa vida é pautada em definições. Quando nós entendemos a definição de quem nós somos, quando nós estamos agarrados com convicção daquilo que nós somos em Deus, nós nos portamos diante das adversidades como quem tem consciência de quem é. Mas quando as pressões externas, quando as pessoas, as situações, as circunstâncias, elas trazem domínio e definição sobre as nossas vidas, nós ficamos presos e aprisionados àquilo que as pessoas pensam, àquilo que o diabo está falando, àquilo que a situação está dizendo, àquilo que o seu contra-cheque está dizendo. Mas nessa noite eu quero dizer para você que Deus tem uma definição favorável acerca da sua vida. Deus tem pensamentos elevados acerca de você e você precisa abraçar a definição de quem conhece você melhor do que você mesmo. Você sabia que Deus ele te criou e Ele criou você para o sucesso? Ele não criou você para o fracasso, Ele não criou você para viver uma vida mirrada, Ele criou você para viver o melhor da terra. E cabe a você aceitar a definição daquilo que Deus pensa a teu respeito. E eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas eu quero dizer para você que Deus não está com raiva de você. Amém? Deus ele não está chateado com você. Você sabia que você, por pior que seja, por melhor que seja, nunca vai surpreender Deus? Estão comigo? Deus ele sabe o que se passa com a sua vida. Deus sabe os seus caminhos. A Bíblia diz que Ele conhece o seu deitar, o seu levantar. Ele conhece tudo a seu respeito. Ele está com você 24 horas. Você pode não estar consciente disso, mas Ele está 24 horas com você. E Ele conhece você na intimidade. Quando ninguém está vendo, Ele te vê. E mesmo assim, a Bíblia diz que Deus nutre a nosso respeito pensamentos positivos e elevados, esperando que a gente faça e viva de acordo com o que Ele projetou para nós. Que são planos favoráveis para a nossa vida. Amém? Estão comigo? E eu queria que você abrisse comigo lá em Juízes, no capítulo 6. Nós vamos ver a vida de algumas pessoas essa noite. Algumas pessoas que se deixaram definir pelas circunstâncias, que se deixaram definir pela sociedade, que se deixaram definir por si mesmas, que tinham uma definição, uma autoimagem distorcida daquilo que Deus pensava acerca dela. E quando Deus interviu, a definição que ela tinha sobre si mesma foi alterada. Então, nessa noite, eu creio que Deus ele vai trocar definições. Se a sua definição acerca de si mesmo está deturpada, Deus vai ajustar a sua visão para que você veja a si mesmo como Ele está te vendo. E deixa eu te dar uma dica, Ele te vê com um grande potencial. Ele vê como um potencial de mudanças, Ele te vê com um potencial para conquistar aquilo que, aparentemente, você não consegue na sua força. Amém? Aleluia! Vocês estão lá em Juízes, no capítulo 6. Você pode dizer amém de vez em quando. Aleluia. Mas antes de nós lermos Juízes, eu queria que você entendesse o que é definir. A palavra definir significa criar um conceito, significa determinar, estabelecer de forma precisa algo ou alguém. Significa retratar as características, determinar os limites de alguma coisa. Diga assim, determinar limites. Demonstrar claramente. Então, quando nós estamos falando de definição acerca de alguma coisa, nós estamos determinando os limites daquela coisa, nós estamos demonstrando aquilo, nós estamos conceituando aquilo. Amém? E Deus, Ele nos define de uma forma favorável. Ele nos conceitua, Ele determinou os nossos limites de uma forma favorável. A Bíblia diz que Deus é Ele quem sabe os pensamentos que tem a nosso respeito. E Ele diz que os pensamentos que Ele tem a nosso respeito são pensamentos de paz e não de mal, para nos dar um futuro que nós desejamos. Amém? Esses são os pensamentos que definem você. A sua situação, aquilo que você está vivendo hoje, não pode trazer definição para você, acima da definição que Deus já estabeleceu para a sua vida. Amém? E nós vamos aprender um pouquinho sobre isso nessa noite. E em Juízes, no capítulo 6, nós vimos a história de Gideão. Quando já ouviram falar de Gideão? Gideão era um cara que tinha uma autoimagem distorcida daquilo que Deus pensava dele. Ele cedeu à pressão do ambiente que ele estava. Leia comigo no versículo 1.
Diz assim: fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos, prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel. Eles fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza. E não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Pois subiam com seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos em tanta multidão, que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Então essa era a figura da época. Israel, ele estava sendo dominado pelos midianitas. E os midianitas, a Bíblia está falando que eles não conseguiam, os israelenses, eles não conseguiam nem plantar, porque os midianitas iam lá como uma grande multidão e destruía tudo. E acabava todo o mantimento do povo de Israel. E o povo começou a se entristecer com isso e começou a orar ao Senhor, clamando para que Deus livrasse eles das mãos dos midianitas. E no versículo 7 diz assim: tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quanto vos oprimiam, e os expulsei diante de todos e vos dei a sua terra. E disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvido a minha voz. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, essa palavra mesmo, Abiasrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então vamos lá entender o negócio. O povo de Israel, ele estava dominado pelos midianitas, e Gideão se encontrava numa situação de se esconder. Estão comigo? Gideão estava se escondendo, ele estava malhando o trigo no lagar. E o lugar de malhar o trigo não é no lagar. O lugar de malhar o trigo é na eira. E eu vou ler para vocês qual a diferença do lagar para a eira, amém? O lagar, ele é um tonel onde se pisavam as uvas para espremer e extrair o suco. Lá ele ficava em lugares escondidos, escuros e de acesso restrito junto ao local da plantação. Então o lagar era um lugar isolado, onde você podia se esconder. E Gideão estava justamente malhando o trigo lá, porque ele estava se escondendo para se pôr a salvo dos midianitas. Porque os midianitas viam e pegavam tudo aquilo que era plantado pelo povo de Israel. Só que o lugar de se malhar o trigo é na eira, num lugar arejado, aberto, ao sol, de espaço amplo, para que o vento sopre e limpe as impurezas do cereal no momento em que era lançado para cima. Então, malhar o trigo no lagar exigia muito esforço, sem a ajuda do vento, e da claridade. Então, você vê que Gideão, ele se submeteu a uma situação de pressão. Ele estava fazendo uma coisa em um lugar que não se fazia aquela coisa. Estão comigo? Gideão estava escondido por causa dos midianitas e ele estava malhando o trigo no lugar onde se pisava as uvas. Era um lugar escuro, isolado, e era um lugar apropriado para ele se esconder. Mas diga assim comigo: Deus não quer que eu me esconda. Gideão, ele estava se definindo de acordo com a situação do momento. Se a pressão estava no sentido de que, o pessoal vai vir e vai roubar aquilo que é seu, então ele começou a reter. Ele começou a se esconder e disse: não, eu vou malhar o trigo aqui, porque ninguém vai me ver e eu vou estar a salvo dos midianitas. E Deus, ele se apresenta para Gideão através do anjo, ele diz, no versículo 12, acompanhe comigo, diz assim: então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem valente. Mas espera aí. Ele está aterrorizado, ele está se escondendo, ele está malhando trigo onde se pisa as uvas, num lugar escondido, ruim, de claridade difícil, onde não era apropriado para se fazer o que ele estava fazendo. Mas a definição de Deus para ele foi: ei, homem valente.
E diz, o Senhor é contigo, homem valente. E Gideão, ai meu Senhor, se o Senhor é comigo, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E Gideão diz, como vai ser isso? Como eu livrarei Israel? A minha família é a mais pobre em Manassés e eu sou o menor da casa de meu pai. E o Senhor disse, tornou-lhe o Senhor dizendo, já que eu estou contigo, diga assim, ele é o Senhor. Diga assim, tudo é por ele. Diga, é por causa dele. E ele diz, já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Você vê que Gideão, ele se definiu de acordo com a realidade do que ele estava vivendo. Ele era o menor da casa mais pobre da menor tribo. Ele estava escondido porque o ambiente era um ambiente aterrorizante. Um ambiente que trazia opressão para a vida dele. Então ele estava escondido. Mas sabe, a definição de Deus para a vida de Gideão era, você é um homem valente. Você tem força para libertar o povo de Deus, os midianitas. E eu estou contigo e conto com você para fazer isso. E aí, qual a definição que você vai escolher? A definição que você está percebendo pelos seus sentidos? Ou aquilo que Deus está te orientando por uma palavra inspirada? Aquilo que Deus está se apresentando para dizer para você, você pode, conta comigo, você vai. Gideão tinha uma escolha diante das afirmações que Deus tinha para ele. Ficar com aquilo que ele conhecia, ficar com os sentimentos que ele estava sentindo, ficar com a situação que estava se apresentando a ele, ou abrir mão do pacote de definição que ele tinha e abraçar o pacote de definição que Deus tinha para ele. Homem valente, vai na tua força, você vai conseguir derrubar esse povo como se fosse um homem só. E o final da história é que Gideão consegue. Ele abre mão dos seus altos conceitos, da sua imagem deturpada de si mesmo, e ele é conhecido como um homem valente. O povo de Israel quer nomeá-lo rei. O fim da história é esse. Por quê? Porque ele se definiu de acordo com aquilo que Deus tinha para ele. Então, meu irmão, não importa o que você está passando hoje, talvez você esteja se escondendo. Lá, você esteja malhando o trigo no lugar onde é para pisar as uvas. E Deus está dizendo para você, ei, você é valente, saia dessa posição hoje. Aceita a definição que eu tenho para você. Você pode. Olhe para o seu irmão e diga assim, você pode. Abre lá em Jeremias. Aleluia. Abre lá em Jeremias. Você sabia que a definição de alguém a nosso respeito, ela só vai ganhar influência e peso para nós, se nós a aceitarmos? Amém? A definição de alguém a seu respeito só vai trazer peso e influência para você se você aceitar. Se você não aceitar, isso não vai trazer influência sobre a sua vida. Amém? Então, aquilo que é dito a seu respeito, você precisa crer nisso. E em quem você tem crido? O que você tem se inclinado? Qual a definição que você tem se rendido? Das circunstâncias, da sua vontade, dos seus sentimentos, ou daquilo que Deus pensa a seu respeito? Ah, mas eu não sei o que é que Deus está pensando. Nessa noite você vai descobrir que Deus tem pensamentos sobremodo elevados acerca da sua vida. Amém? Abriu lá em Jeremias. Jeremias no capítulo 1, no versículo 4, diz assim, a mim veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, eu te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu, ah, Senhor, mas eu não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas Deus lhe disse, não digas, não passo de uma criança, porque a todos que eu te enviar, irás. E tudo quanto eu te mandar falar, você vai falar. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Aqui nós vemos outro homem, que tinha uma definição de si mesma, deturpado daquilo que Deus tinha para ele. Deus se apresentou a ele e diz, antes de você nascer, eu te constituí como profeta às nações.
E ele se olhou para si mesmo e disse: Senhor, eu sou só uma criança, eu não sei falar. Mas Deus disse: ei, eu estou dizendo que você vai, então você vai. Porque a quem eu mandar você falar, você vai abrir sua boca e você vai falar e a pessoa vai receber. Ei, meu irmão, está na hora de você começar a trocar as definições que foram ditas a você ao longo da sua vida. Dizendo que você não podia, que você não era capaz, que fulano era melhor do que você. Acaba com isso. Deus, Ele tem expectativa com a tua vida. Ele te vê forte, Ele te vê valente, Ele te vê capaz para viver a vida que Ele projetou para você. Sabe, a Bíblia diz que antes mesmo de nós nascermos, Deus já tinha planejado tudo a nosso respeito. A Bíblia diz que os nossos dias, eles foram escritos, um a um, no livro do Senhor. Ele tem um planejamento favorável para nós. E sabe, quem conhece melhor um projeto, é quem projetou. Então, Deus sabe mais a seu respeito do que você pensa que sabe. Do que até os seus pais, que conviveram com você, talvez, a maior parte da sua vida. Deus sabe mais. Olha para o seu irmão e diga: Deus sabe mais. Aleluia! Abre lá em 1 Samuel agora, vamos ver a vida de outra pessoa. Talvez você não tenha uma imagem de si mesmo deturpada, mas talvez você tenha cedido para a imagem que as pessoas, as definições que as pessoas tenham dito a seu respeito. Talvez as pessoas elas não tenham dado crédito para você, mas Deus Ele te dá crédito. Amém? Sabe, Deus te deu tanto crédito que Ele enviou Jesus como um escape, para que você pudesse viver a plenitude de vida que Ele projetou para você antes de você nascer. Você tem tanto crédito no céu, que Ele derramou o sangue do Filho dEle, para que hoje você pudesse achegar a Ele, e pudesse chamá-lo de Pai. Ah, mas o que é que eu fiz para merecer isso? Foi de graça. Ele te amou primeiro, Ele te amou de uma tal maneira, que Ele se entregou para que hoje você pudesse ter uma vida abundante. Amém? Vocês chegaram lá em 1 Samuel? Amém. Glória a Deus. Vocês estão tão participativos. Incrível. É incrível. Você pode dar um sorriso aí. Mostrar para o seu rosto que você é uma pessoa feliz. Amém? Sabe, Deus te define como alguém alegre, sabia? Ah, mas eu não estou sentindo alegria. Ei, mas Deus te definiu assim. O que é que você vai ficar? Você vai ficar com aquilo que você está sentindo ou com o que Deus te define? Faça como Gideão, abra mão daquilo que você pode ter vivido. E diga assim: eu sou valente, eu vou conquistar. Amém? E sabe, em 1 Samuel, no capítulo 16, nós vemos um relato que é bastante conhecido, onde Samuel ele vai visitar a casa de Jessé para ungir um dos filhos de Jessé para ser rei sobre Israel. E sabe, na reunião, estavam todos os filhos lá, menos Davi. Davi, ele estava cuidando das ovelhas, e Samuel chega, e quando ele se depara com aqueles homens fortes, homens altos, ele diz: ah, esse daqui, o primeiro que se apresenta, ele diz: esse daqui vai ser o rei. Esse daqui lembra muito Saul, porque Saul era um homem grande, era um homem forte. E ele diz: ó, esse daqui vai ser o rei. Mas Deus, ele dá uma interrupção, ele diz: ó, Samuel, não te precipites a colocar a mão sobre ele, porque você está vendo a aparência, mas eu vejo o coração, né? E você percebe que Samuel passa, todos os filhos de Jessé passam à vista de Samuel, mas nenhum deles, Deus diz que é para ungir. E chega ao ponto de Samuel perguntar: vem cá, Deus mandou eu vir aqui para ungir um filho seu. Não tem mais ninguém, não? Aí o pai dele faz: eita, tem mesmo. Tem um, só que eu não achava que ele era... Eu não definia ele como capaz para receber a imposição de mãos para ser rei. Eu não o definia como alguém que estava habilitado para ser rei, porque esses daqui são melhores na minha concepção. Aí Samuel diz: mas vai chamar. Aí quando chega é Davi, uma pessoa que foi definida pelo seu pai como talvez incapaz de receber aquela bênção, mas que Deus tinha visto nele um coração correto para ser o rei de Israel. Talvez a sua família tenha lhe definido de maneira equivocada, né? Talvez algumas pessoas não tenham dado o crédito quando você disse: ah, eu vou fazer essa prova e eu vou passar. E talvez na sua casa você não tenha recebido aquele apoio de dizer assim: se fosse fulano, eu acho que ele ia, mas esse... Ei, mas Deus está te vendo.
conserva teu coração e abraça as definições que Deus tem para você. Amém? Não importa se as pessoas não estão dando o crédito que você precisa, você acha que merece. Deus, Ele te creditou Jesus. Sabe, o maior crédito que você podia receber, você já recebeu, que foi a salvação, a redenção. E se você ainda não recebeu esse pacote da salvação, essa é a sua oportunidade hoje, de dizer assim, Senhor, eu recebo o presente que você me enviou, que foi Jesus. Amém? Ele é o maior crédito que nós recebemos. Então, Deus, Ele tem definições talvez diferentes daquilo que o homem diz. A Bíblia diz que Deus, Ele não vê como o homem vê. Ele escolhe as coisas loucas do mundo para confundir as que são sábias. Ele escolhe aqueles que não são para confundir aqueles que se acham alguma coisa. Esse é o Deus que nós servimos. É um Deus que faz quando ninguém acha que vai acontecer. É um Deus que muda, que transforma a água em vinho. Esse é o nosso Deus. Amém? Agora vamos lá para o Novo Testamento. Vai lá para Marcos. Você está caminhando um pouquinho na sua Bíblia, hoje, nessa noite, porque eu quero que você seja inspirado. Amém? Você vai sair daqui inspirado, entendendo que Deus, Ele acredita em você, Ele tem pensamentos elevados a seu respeito, e as definições dos homens, as definições das situações, daquilo que você está sentindo ou passando, não pode determinar o curso da sua vida. E existia, em Marcos, no capítulo 10, versículo 47, existia um cego bastante conhecido. Quem já ouviu falar do cego Bartimeu? Né? Ele está lá sentado, ele tem uma capa, e ele está lá sentado, era uma pessoa sofrida. E a Bíblia diz que ele era Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, que estava sentado à beira do caminho, lá em Jericó. E ouvindo que era Jesus que estava passando, ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E as pessoas começam a se irritar com aquela gritaria, e começam a dizer para ele, ei, cala a boca, ei, fica quieto aí na tua. O mestre está passando, deixa ele em paz. E quanto mais as pessoas diziam para ele para calar, mais ele gritava alto. Por quê? Porque ele via que era a única oportunidade que ele tinha. Ei, está passando por aqui aquele que pode mudar a minha história, que vai mudar a minha vida. Eu vou gritar até me descabelar aqui, mas eu vou gritar. E ele começa a gritar, e ele começa a dizer, Jesus, tem compaixão de mim, olha para mim aqui. E Jesus olha para ele, e chama ele, e diz, tenha bom ânimo. Aí, quando Jesus olha para ele e diz, o mestre está te chamando. Aí as pessoas, eita, olha, tenha bom ânimo, o mestre está te chamando. Vamos lá, eu vou lhe conduzir ao mestre. Você imagina a cena, minha gente? Aquele povo que estava mandando ele calar a boca, indo lá, né? O mestre está chamando, vamos lá. Entende? Aí, quando Jesus olha para ele, quando ele percebe que Jesus está chamando, no versículo 49, diz, parou Jesus e disse, chamai-o. E chamaram então o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E no versículo 50, ele toma uma atitude, ele lança de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. E Jesus disse, e aí, o que quer que eu faça com você? E ele diz, mestre, que eu torne a ver. E Jesus diz, vai, a tua fé te salvou. E nós, olhando para a história desse cego, nós podemos perceber que aquele cego ele era definido pelas circunstâncias. Como alguém mendigo, necessitado, que estava precisando de ajuda, debilitado, que era cego, que estava ali numa condição deplorável e que as pessoas não davam crédito para ele. E quando ele estava tentando procurar aquilo que ele gostaria de receber, as pessoas também não incentivaram, muito pelo contrário, botaram ele para trás. Mas quando Jesus, ele se voltou para ele e disse, vai, a tua fé te salvou. Na verdade, quando Jesus chamou ele, a primeira atitude que ele fez foi, eu não vou aceitar mais essa definição sobre a minha vida. Eu vou me livrar dessa capa que me identifica como mendigo, como cego, e vou romper para a minha nova história. Porque eu sei que ele vai me dar uma nova história. Basta ele me olhar e ele vai me dar uma nova história. Ei, meu irmão, hoje você precisa lançar de si mesmo as capas que você está carregando. Porque Deus, ele tem uma nova definição para você. Deus, ele tem uma nova definição para a tua vida. E não vai ser mais de cego, mas vai ser de alguém que tem visão clara. Sabe, aquele homem, ele começou a enxergar a partir do momento que Jesus disse, vai nessa tua força aí, meu irmão. Você vai conseguir viver aquilo que você quer. E ele passou a enxergar e passou a viver uma nova realidade. Deus tem uma nova realidade de vida para nós, mas nós precisamos fazer alguma coisa. Aceitar a definição que ele tem para nós. Amém?
Cutuca teu irmão e diz assim, meu irmão, Deus tem uma nova história para você. Lança fora a tua capa. Sabe, a capa representa aquilo que está prendendo você no seu passado. Talvez aquilo que você está fazendo até hoje não deu certo. Mas hoje foi o dia que Deus marcou um encontro com você para mudar a sua história. Para dizer, ei, a partir de hoje vai ser definido de forma diferente. Você estava sendo definido por situações, mas hoje vai ficar claro para você a definição que eu tenho para você. E a definição que eu tenho para você é curado, lavado e remido pelo sangue, salvo, ungido, intrépido, ousado, valente, conquistador. Diga, eu recebo. Aleluia. Eu não sei você, mas eu estou recebendo, amém? Talvez eu esteja pregando para mim e você está só recebendo por tabela. Amém? Aleluia. Abre lá em Lucas. Vamos lá, você vai sair dessa noite inspirado. Lucas no capítulo 7. Aleluia. Lucas no capítulo 7. A partir do versículo 38, conta a história daquela mulher pecadora. Jesus estava numa reunião na casa de um homem de influência. E chegou uma mulher pecadora e simplesmente derramou tudo aquilo que ela tinha diante dos pés do Senhor, um puro nardo, e lavou os pés do Senhor, e enxugou com seus cabelos. E aquela ação fez com que as pessoas que estavam ao seu redor tivessem uma visão distorcida. Dizem, que estrago. Essa mulher é pecadora. As pessoas tinham uma definição sobre ela. Talvez ela mesma tivesse uma definição de si mesma como pecadora. E por isso estava ali, rendida aos pés do Senhor. E as pessoas olharam para ela e disseram, se Jesus fosse realmente profeta, fosse um homem de Deus, ele sabia que essa mulher era pecadora e não deixava ele fazer isso, não. Talvez o mundo esteja chamando os outros de pecadores, mas Deus está vendo como potencial de filho. E ele viu naquela mulher um potencial de filho. E disse, ei, peraí, ela se rendeu aqui, ela entregou tudo que ela tinha. E ele disse para ela, vai, a tua fé te salvou. E aonde for anunciado o evangelho, vai saber desse ato de adoração que essa mulher fez. As pessoas podem definir como exagero. Talvez aquela ação de adoração dela, alguns definiram, e como a Bíblia relata, que alguns disseram, você podia ter vendido isso e ter dado para os pobres. Isso aqui foi um desperdício, fazer isso. E Jesus olha e diz, não foi desperdício não, a minha definição acerca disso é diferente. O que você está achando que é desperdício, eu estou vendo como uma extravagância de adoração. Eu estou vendo como uma devoção sincera. Aquilo que as pessoas estavam vendo como é algo que não deveria ser feito. Jesus disse, porque foi feito, vai ser anunciado agora. E está registrado na Bíblia para que a gente leia, para que a gente aprenda. E ele disse, vai ser registrado. E onde for pregado o evangelho, vai saber do ato que essa mulher fez para mim. As pessoas a definiam como pecadora. Jesus disse que ela profetizou acerca da sua morte. A definição de Deus acerca de situações pode ser diferente daquilo que você está pensando, meu irmão. Amém? E aí, com qual definição você vai ficar? Aleluia. Com qual definição de vida você vai ficar? Não permita que os erros do seu passado, eles definam quem você é. Definam o seu futuro. Sabe, Paulo, ele foi uma pessoa que ele tinha tudo para ser definido pelas ações que ele tinha feito no passado. A Bíblia diz que ele era uma pessoa devota e ele perseguia os cristãos achando que isso era correto. Ele matava, ele era matador de crente. Né? Ele era matador de crente. Mas ele encontrou Jesus, conheceu a verdade libertou a vida dele. E talvez, se fosse hoje no tempo moderno, as pessoas elas não dessem muito crédito, como não deram no início do ministério de Paulo, para ele, porque talvez não acreditasse que ele pudesse mudar. E talvez ele mesmo pudesse até se retrair. Poxa, eu persegui tanto a igreja, talvez eu não seja digno de viver aquilo que Deus tem para mim, porque os meus erros foram muito, eu matei muita gente. Mas os seus erros, eles não podem trazer definição para você. Os seus erros, eles não podem te definir se você não deixar. Você precisa se posicionar para esquecer aquilo que para trás fica e avançar para as coisas que estão adiante de você. Você sabe por que um retrovisor ele é pequeno num carro?
Você já notou que um retrovisor ele é pequeno? E o para-brisa é bem grandão? Sabe por quê? Eu estava viajando e faz um tempo isso, estava viajando a trabalho e eu estava sentado no banco do passageiro e eu comecei a olhar para o retrovisor e aquilo nasceu uma inspiração e eu disse, rapaz, o retrovisor é pequeno e ele tem um motivo por ser pequeno. E eu comecei a olhar para o para-brisa e o para-brisa ele é grande porque tem uma razão de ser grande. Porque é mais importante olhar para frente do que para trás. Está comigo? Porque para trás é necessário olhar de vez em quando você vai fazer alguma manobra, quando você vai fazer alguma manobra no trânsito, você vai precisar olhar para trás em algumas situações, vai. Mas o foco, o centro da sua atenção, a amplitude que você precisa estar concentrado é onde? Então por que você fica olhando tanto para trás, para o seu passado? Porque na nossa vida não é diferente, meu irmão. Para de ficar olhando para trás e imaginando, pensando, aqueles dias foram muito bons, mas eu era assim, eu fazia assim. Ei, o que passou, passou. O que é que você vai ser hoje? Decida ficar com a definição que Deus tem para você hoje. Porque Deus tem pensamentos bons para você hoje. Mas eu errei muito, eu vacilei muito com Deus. E você sabia que Deus não está surpreso com isso? Você sabia que Deus não se decepcionou com você por causa disso? Não se decepcionou comigo por causa disso. Porque a decepção, ela vem do elemento surpresa. A gente se decepciona com alguém quando a gente fica surpreendido com aquilo que a pessoa fez. Está comigo? Alguém faz algo para você e você faz. Se decepciona com alguém porque você nunca imaginou que aquela pessoa fizesse aquilo com você. Aí você diz, caramba, me decepcionei com fulano, porque eu não esperava que ele fizesse isso, não. Mas Deus já sabia que você ia errar, querido. Então, para ele não é uma decepção, não é uma surpresa. Porque ele sabia que você ia vacilar. Durma com essa hoje, amém? Meu Deus, é mesmo. Porque nada do que a gente faz ou deixa de fazer vai surpreender Deus. Deus é aquele que conhece o final das coisas antes delas acontecerem. Ele é onisciente. Ele sabe tudo, meu irmão. Agora, como você decide viver a sua vida hoje, as decisões que você toma, as escolhas que você faz, aí sim ela vai determinar se você vai viver uma vida que agrada a Deus ou não. O fato de Deus não se decepcionar não implica que ele esteja aprovando aquilo que a gente faz. Amém? Ele não se decepciona, mas ele não fica feliz. A Bíblia diz que você pode entristecer o Espírito Santo com aquilo que você faz. Você pode até extinguir o Espírito com aquilo que você faz. Então não fica muito alegrinho achando que você pode fazer qualquer coisa que Deus não vai se decepcionar e agora você vai viver uma vida desregrada, não. Amém? Não é nesse sentido que nós estamos falando. Amém? Deus, Ele espera de nós o melhor. Ele espera que a gente acerte. Sabe como uma caligrafia que tem os pontinhos lá e você vai fazendo de acordo com aqueles pontinhos. Sabe como é uma caligrafia? Alguém já fez caligrafia aqui na vida? Amém. Minha mãe me obrigava a fazer. E glória a Deus por isso. Graças a Deus pela vida dela. Porque hoje a minha letra é bonita, meu irmão. Não é feio aquele garrancho, não. E eu sou grato pela vida dela. Te amo, mãe. Obrigado. Não era bom, não, fazer caligrafia na época. Mas ela trouxe um benefício para nós. Amém. E é como a caligrafia, Deus ele já traçou o nosso caminho, Ele já traçou aquilo que nós precisamos viver. E somos nós que vamos lá e escolher se nós vamos fazer certinho ou se a gente vai fazer aquele garrancho. É a sua escolha. Amém? Diga-se comigo, os meus erros não podem me definir. Amém? Diga, o meu passado não me define. Diga, é o meu presente que eu faço hoje que vai determinar o que eu vou viver. E o que é que você vai escolher viver hoje? Escolha ser definido pelos pensamentos de Deus. Como a gente cantou, teus pensamentos me definem, és tudo para mim, tu és a minha realidade. Que a sua realidade seja o Senhor. Amém? E não aquilo que você está sentindo no seu corpo. Mauro, mas eu estou sentindo, mas eu estou percebendo, a situação está falando isso. Ei, Deus,
Se inclina para o Senhor. Se você se inclinar para Ele, você vai estar mais consciente dEle. E as demais vozes, elas vão ser estrangeiras para você. Sabe? A Bíblia diz que no mundo há muitas vozes. Mas aquela qual nós vamos considerar, ela vai fazer com que as demais, elas sejam estrangeiras para nós. Então, se você se inclinar para a voz de Deus, para a voz da palavra, para a voz daquilo que Deus pensa a seu respeito, para as definições de Deus a seu respeito, os pensamentos, os planos que Ele tem para você, as demais vozes, a voz da situação, a voz dos sentimentos, a voz das circunstâncias, elas vão silenciar. Amém? E você vai estar mais consciente daquilo que Ele tem para você. Amém? Sabe como é que Deus te define? Abre lá em Tiago, no capítulo 1, no versículo 18. Vocês estão recebendo alguma coisa nessa noite? Aleluia. Tiago, no capítulo 1, no versículo 18, diz assim. Todos acharam? Versículo 18 diz: pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Sabe o que primícias quer dizer? É a primeira parte, a melhor parte. Deus, Ele nos fez como a melhor parte da criação. A Bíblia diz que Ele criou todas as coisas e Ele viu que era bom. Mas quando Ele criou o homem, Ele diz, isso é muito bom. Ele é em minha imagem e semelhança. Então Deus te define como o melhor daquilo que Ele já criou. Sabe? Você olha para o mar e você diz, caramba, o mar é lindo, é incrível. Você olha para o céu e diz, caramba, o céu é muito bonito. Você olha para as plantações, você olha para as belezas naturais e você se encanta com isso, mas nada, nenhuma delas se compara a quem você é. Na ótica de Deus, você é o melhor do que tudo isso. Você é a primícia da criação, você é a nata. Sabe aquela boa parte, a melhor parte da criação? Diga, sou eu. É assim que Deus te define. Deus te define como a primícia da criação, como aquilo que é melhor. Amém? Ele te define como filho dele. A Bíblia diz que todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E aqueles que o receberam, pode chamar Deus de Pai. A Bíblia diz que Ele não nos deu um espírito de escravidão para estarmos outra vez atemorizados, mas Ele nos deu um espírito de adoção que faz com que nós possamos clamar para Ele, Pai. E quando Ele olha para nós, Ele diz, é a minha cara. Esse é a minha cara. Saiu de mim. Tem o meu DNA, tem a minha vida, tem a minha natureza. Ei, meu irmão, você é o melhor da criação de Deus. Você é filho de Deus. Você é a primícia da criação, a coroa da criação. É assim que Deus te define. Então, para de se achar coitadinho, de se achar pequeno. Amém? Para de achar que você não é capaz. Sabe como é que Deus te define? Como alguém idôneo. A Bíblia diz que Ele nos fez idôneos a participar da herança dos santos no reino da luz. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. É assim que Deus te define. Como alguém vitorioso. Como alguém que entra numa batalha com a certeza da vitória, que a vitória já é certa. Alguém que entra só para, como a pastora Sônia fala, só para dizer assim, ó, estou aqui, eu já sou vencedor, paciência. Deus quis assim. E eu aceito a definição dele para mim e pronto. Você crê nisso? Você precisa se agarrar a essas verdades. Sabe, meu irmão, às vezes nós precisamos olhar, parar, olhar no espelho e começar a dizer aquilo que Deus pensa a nosso respeito. Quando você sabe aquele dia que você não se sente nem crente, só sou eu que tenho esse dia, que você não se sente nem muito crente, que você acorda, está chateado, porque parece que aconteceu alguma coisa no sonho que você nem lembra, né? E você acorda, tipo, nem se sentindo crente. Você acorda, o negócio está todo errado aqui. É nesse dia que você tem que olhar para o espelho e dizer assim, eu sou a nata da criação. Eu sou o melhor de Deus. Eu sou a coroa da criação. Quando Deus olha para mim, Ele vê a sua cara, a sua imagem. Eu sou a imagem e semelhança de Deus. Eu sou ungido. Eu sou próspero, eu sou valente, eu sou mais do que vencedor. E quando a falta quiser chegar, quando a escassez quiser chegar e quiser definir o que você vai comer ou não comer, o que você vai comprar ou não comprar, aí você diz, eu não sou definido pelo meu contra-cheque.
Eu não sou definido pela situação que está se apresentando a mim. Eu sou definido pela palavra. A palavra diz que eu tenho para dar. Eu vou emprestar a muitos e não vou tomar emprestado. É assim que Deus pensa a meu respeito. Eu sou milhões de vezes mais forte por dentro do que por fora. Ei, está pronto para viver uma realidade diferente na sua vida? Você precisa abraçar os fatos da palavra. Abraçar as definições de Deus a seu respeito. Mas sabe o que acontece? O que acontece é que as pessoas não conhecem a definição de Deus para si. E acham que Deus é aquele cara mau que está no trono, esperando que você vacile para ele passar a espada. Ei, essa imagem não é a do nosso Deus. Deus é o teu pai, Ele é bom. Ele te criou para o sucesso, Ele te ama de uma maneira incondicional e incomparável. E Ele espera o melhor de você. Você já viu? A Bíblia diz que se nós, sendo maus, conseguimos desejar coisas boas para os nossos filhos, quanto mais Deus. Você não vê um pai natural que tem as faculdades mentais normais, equilibrado emocionalmente, porque hoje a gente tem que falar assim, né? Que nós vemos uma sociedade onde as pessoas elas estão um pouco desequilibradas, nós vemos filho matando pai, pai matando filho. Mas o padrão normal, você não vê um pai desejando coisa ruim para o seu filho. Muito pelo contrário. Todo mundo acha o menino feio, ele diz, é o mais bonito que tem. Né? Eu lembrei de uma história que o rapaz estava no exército, foi servir o exército como soldado. E ele era, todo mundo marchando assim, e ele marchava ao contrário. Aí, e passou na televisão, né? E passou, e só ele que era o diferentão, ele marchando diferente. Aí a repórter chegou para a mãe e disse, você viu que o seu filho estava errado. E ele estava destoando da tropa, porque ele estava marchando errado. Aí quando passou para o microfone para a mãe fez, não. Ele estava certo, estava todo mundo errado. Ele estava todo mundo errado, todo mundo desentoado, mas ele estava seguindo o certinho, que tinha projetado. Sabe por quê? Porque a mãe tinha pensamentos elevados acerca do filho dela. Né? A mãe coruja, ela acha os filhos dela lindos. Não é assim, meu irmão? Então, por que você fica pensando que Deus pensa ruim acerca de você, meu querido? Porque se nós, a Bíblia diz, se nós, tendo maus, pensamos coisas boas, quanto mais o Senhor que é bom, Ele vai pensar muito melhor do que você. Ele tem pensamentos melhores a seu respeito. E eu lembrei, e eu até compartilhei uma vez, acerca desse negócio dos pais terem pensamentos elevados sobre nós, e eu lembrei da minha mãe uma vez, que a gente estava no carro, eu estava ouvindo um cantor, e o cara canta muito, fazendo várias estripulias com as vozes, né, com a voz. E eu comentei, eu fiz, rapaz, esse cara canta muito. E ela estava do lado. E quando eu falei, esse cara canta muito, aí ela olhou para mim e fez, sou mais você. Eu olhei para ela e fiz, mãe, mas eu não sei fazer um texto daquilo que ele sabe fazer. Eu queria muito cantar assim. Ela, esse negócio cheio de enfeitado. Eu gosto, não, sou mais você. Amados, ela pode não entender muito de música, mas para ela eu sou o melhor. Ei, para o seu pai você é o melhor dele. Deus tem expectativas com a sua vida, Ele te vê positivamente, meu irmão. Ele tem planos elevados a seu respeito. Para de se nivelar por baixo. Para de pensar, eu sou um coitadinho, eu sou o menor da minha casa, ninguém olha para mim. Deus está olhando para você e está dizendo, eu tenho uma definição favorável para você. Você é forte, você é valente, você vai chegar lá. Ei, olha para mim. Para de ouvir aquilo que as pessoas estão falando sobre você. Comece a se inclinar para aquilo que eu estou dizendo para você. Esteja sensível para ouvir a minha voz. Mude a sua visão acerca de si mesmo. Se veja na minha ótica. Deus está te convidando, meu irmão, a se ver como Ele está te vendo. Amém? E aí, está se livrando de alguns pezinhos aí já? Com certeza, durante essa mensagem, você já começou a se livrar de algumas definições equivocadas acerca de você, amém? Amados, eu estou recebendo aqui algumas definições equivocadas de que não consegue fazer. De que você não vai chegar lá. Ei, se você botar o pé, o mar vai se abrir.
Nós estamos vivendo num tempo de aceleração, de antecipações de coisas. Então, para de ficar planejando para daqui a 5 anos, porque aquilo que pode acontecer, que você está planejando em 5 anos, Deus pode realizar em 1. Agora, você precisa estar sensível e atento para se inclinar às definições que Deus tem para você. E são definições de paz e não de mal, para te dar um futuro que você deseja. Amém? Você sabia que Deus ele te define como alguém alegre, como alguém feliz, como alguém amável, como alguém que é equilibrado, como alguém que se domina? Essa é a definição de Deus para você. É isso que diz lá em Gálatas, que é o fruto do Espírito. Deus nos definindo ali. Ele está dizendo aí, você tem alegria, você tem paz, você tem longanimidade, você tem benignidade, você tem mansidão, você tem domínio próprio, você tem temperança. Ei, está tudo dentro de você. É assim que Deus está te vendo. Ah, mas eu explodo rápido. Ei, para de se definir, meu irmão. Acaba com esse negócio de ficar se definindo. Amém? Aceita a definição de Deus para você nessa noite. Amém? Queria chamar o ministério de música. Vamos ficar em pé. Aleluia. Aleluia. Chega de viver dominado e influenciado por aquilo que as pessoas dizem a seu respeito. Chega de viver influenciado e dominado por aquilo que as circunstâncias dizem sobre você. Ei, está na hora de você se inclinar para aquilo que Deus pensa a seu respeito. Está na hora de você se inclinar e se render àquilo que Ele acha de você. Deus acha coisas positivas a seu respeito. Obrigado pelas tuas definições, Senhor, sendo realidades vividas pelo teu povo, em nome de Jesus. Declaramos todo sofisma, todo raciocínio falso, toda altivez, toda fortaleza que quis se levantar contra o conhecimento da tua palavra, caindo por terra, em nome de Jesus.